Boa noite. Boa noite. Religiosa italiana é a primeira mulher em cargo de governo na cidade do Vaticano. Na Suíça, colaboração para a era inteligente é tema de Fórum Econômico em Davos. Sancionada, a reforma tributária começa a ser testada no ano que vem. PEC da Segurança. Proposta apresentada pelo governo enfrenta a resistência de entidades que representam as forças de segurança do país. Estudo do Unicef. Grande parte das crianças e adolescentes no Brasil enfrenta condições de extrema pobreza. Termômetros disparam em Minas Gerais depois de início chuvoso de janeiro. No litoral paulista, o testemunho de devotos do mártir São Sebastião. Canção Nova celebra 16 anos como membro da família salesiana. O Canção Nova Notícias começou. Esta semana, em entrevista à televisão italiana, o Papa Francisco anunciou que a irmã Raffaella Petrini assumirá a liderança do governo do Estado da Cidade do Vaticano. O pontífice também comentou sobre uma possível ação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação aos imigrantes no país. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma série de ordens executivas que incluem o fim da cidadania por direito de nascimento, o que afeta os filhos de imigrantes. O decreto está entre as ações do republicano para diminuir a imigração e até expulsar quem vive ilegalmente no país. Ao falar a uma TV italiana, o Papa Francisco disse que seria uma vergonha se Trump seguisse com o plano de expulsar migrantes. Se è vero, sarà una disgrazia. O pontífice afirmou que não se pode fazer com que os mais pobres paguem a conta dos desequilíbrios da sociedade e concluiu dizendo que não se resolvem os problemas dessa maneira. Così non si risolvono le cose. Ainda durante o programa, o Papa anunciou que a irmã Raffaella Petrini estará a partir de março à frente do governo do Estado da Cidade do Vaticano, após a aposentadoria do cardeal Fernando Alzaga. Francisco comentou que o trabalho das mulheres na Cúria tem sido bem compreendido e brincou dizendo: as mulheres sabem administrar melhor do que nós. Le donne sanno gestire meglio di noi. Olhando para a Itália, o Papa falou sobre a taxa de natalidade e pediu que, se não se fazem filhos, deixem entrar os migrantes. Sem deixar falar sobre o Oriente Médio, Francisco disse acreditar que a hipótese de 2 estados seja a solução para os conflitos e reforçou que a paz é superior à guerra, mas é preciso coragem para fazê-la acontecer. Para a pace ci vuole coraggio. Ao falar do jubileu, o pontífice pediu aos telespectadores que não se esqueçam dos prisioneiros, afirmando que muitos que estão do lado de fora são mais culpados do que eles. Temas como abusos, jovens e pecados tiveram espaço na entrevista. Francisco afirmou não haver pecado que não possa ser perdoado, porque Deus quer todos com ele, como filhos. Dio perdona sempre, sempre. A PEC da Segurança, proposta pelo governo federal e em vias de avaliação no Congresso Nacional, está enfrentando resistência das entidades que representam as forças de segurança do país. A PEC da Segurança foi apresentada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, na última semana, numa tentativa de conter a insatisfação dos governadores no que diz respeito à autonomia das federações no comando das corporações. No entanto, um dos pontos mais criticados no processo de construção do novo texto foi a falta de diálogo e o fato de ignorar as leis orgânicas das forças de segurança pública já existentes. Em nota, a Federação Nacional dos Policiais Federais expressou insatisfação com a proposta da PEC e destacou que o texto não contemplou a modernização necessária ao modelo de segurança pública do Brasil. Era que nós esperávamos uma reação do governo a fim de enfrentar esses gargalos. Vários projetos surgiram nos últimos anos e todos eles se resumiram basicamente a contratar policiais, comprar viaturas, comprar armas.
A Associação Nacional da Polícia Penal do Brasil também discordou do texto por meio de nota, enfatizando que a categoria foi esquecida e que a execução penal foi negligenciada, fortalecendo assim o crime organizado. O Sistema Sindical dos Policiais Rodoviários Federais expressa sua preocupação com as alterações propostas no texto. Marcos Araújo é professor de formação da Escola Militar do Distrito Federal e participou das discussões da construção das leis infraconstitucionais no Congresso Nacional. Ele avalia que o tempo de elaboração foi importante diante de um tema tão necessário para a sociedade. 30 anos de parlamento, de discussões, de idas, de vindas, passou pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, foi chamada a Polícia Militar, foi chamada a Polícia Civil, foi chamado os Corpos de Bombeiros Militares, foram chamado a sociedade civil, as entidades representativas das classes, esquece tudo isso e passa a tratar de um assunto como se fosse um assunto novo, mas ele já está lá. A PEC altera a redação de artigos que tratam das competências da União e sobre os órgãos que cuidam da segurança pública em todo o país. A discussão deve ser pauta no Congresso ao longo deste ano, assim que a Casa Civil enviar o texto final aos parlamentares. Primeiro, a questão ela é um tanto complexa quando você quer resolver toda uma demanda de segurança pública por meio de uma emenda à Constituição. Então, quando você analisa, por exemplo, orçamento e uma série de questões, o governo federal, que tem uma importância enorme na questão sempre interestadual e de fronteiras, mas o bojo do orçamento ele não é federal, né? Os recursos ali ficam a cargo do governo federal de 20%. O problema de segurança pública, já há muito tempo, é de esfera de competência estadual. A principiologia dessa PEC são as questões ideológicas. E não é para resolver o problema da criminalidade, porque se fosse para resolver o problema da criminalidade, chama-se os profissionais. A reforma tributária, recentemente sancionada pelo governo, começará a ser implementada no próximo ano. Sua aplicação completa está prevista para 2033, trazendo mudanças gradativas na forma de cobrança de impostos sobre o consumo. Com isso, alguns produtos poderão ter aumento de preço, enquanto outros podem ficar mais baratos. As principais mudanças para o consumidor serão na cobrança de impostos sobre os alimentos. 26 itens da cesta básica, como carnes, frangos, peixes, arroz, leite, feijão, café, açúcar e pão francês, terão alíquota zero. Outros produtos mais consumidos pelos brasileiros, como óleo de soja e milho, além de massas alimentícias, terão 60% de redução na alíquota do imposto. Já itens como cigarros, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, embarcações, aeronaves e apostas online terão taxas maiores, superiores a 27,97%. Infelizmente, o fato de ter uma alíquota zero não é garantia que o preço vai cair na prateleira do supermercado. A gente espera que isso aconteça. A reforma inclui também uma nova categoria de empreendedores, os nanoempreendedores. Será destinada à inclusão formal de trabalhadores como motoristas de aplicativo e entregadores. Pessoas físicas vão poder pagar tarifas mais baixas em empreendimentos com renda anual inferior a R$ 40.500. Os efeitos da nova forma de tributação no Brasil só serão sentidos a partir de 2027, quando vai entrar em vigor o imposto seletivo. A partir do ano que vem, as empresas deverão informar na nota fiscal os valores do CBS e IBS. Apenas em 2033, PIS, ICMS, ISS e IPI serão extintos. A condensação de impostos, ela simplifica a vida do empresário, ela simplifica a vida do contribuinte, mas ela traz um tom a mais de dificuldade. Por quê? De fato,
para onde esse recurso vai. Outra crítica feita à reforma é em relação à alíquota cobrada. A estimativa do Ministério da Fazenda é de uma tarifa de 28%, uma das mais altas do mundo. O secretário extraordinário para a reforma tributária ressaltou que a alíquota pode ser revista. Ou seja, que no final da transição, a soma das alíquotas do IBS e da CBS, das alíquotas de referência, seja superior a 26,5%, o Poder Executivo da União terá que enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei complementar, reduzindo benefícios. A Polícia Federal realizou hoje uma operação para desarticular um esquema de compra de votos para as eleições municipais de 2024 em um município do Rio de Janeiro. Os suspeitos ofereciam vagas em atendimentos hospitalares do Sistema Único de Saúde como moeda de troca pelo apoio eleitoral. Vamos saber mais então com a repórter Aline Campelo, que está em Brasília e traz as informações para a gente. Boa noite, Aline. Boa noite, Reinaldo, e a todos. Bem, o esquema criminoso de compra de votos nas eleições municipais deste ano foi identificado pela Polícia Federal no município de Queimados, na Baixada Fluminense, região metropolitana do Rio de Janeiro. Em troca, os suspeitos negociavam vaga para atendimento no Sistema Único de Saúde. As investigações apontam que centenas de agendamentos para consultas médicas no SUS foram realizados pela organização que guardava vagas para determinados eleitores em troca de apoio político e voto. A reserva irregular era feita nos sistemas informatizados do SUS, criados para organizar as filas em hospitais e postos de atendimento. Os mediadores do crime ocupavam funções na Prefeitura de Queimados. A Justiça determinou o sequestro e bloqueio de bens, valores e ativos incompatíveis com a renda dos investigados, além do afastamento da função pública de alguns envolvidos com o esquema criminoso. A operação batizada Saúde Eleitoral cumpriu ao todo 9 mandados de busca e apreensão em Queimados e também aqui em Brasília. Volto com você no estúdio, Reinaldo. Um relatório do Unicef revela que 28 milhões de crianças e adolescentes no Brasil vivem em situação de pobreza. O estudo analisou diversos indicadores, como renda, educação, saneamento básico, acesso à informação, condições de moradia e proteção contra o trabalho infantil. Edla veio de uma família em situação de vulnerabilidade. Desde os 6 anos de idade, frequenta o CCA, o Centro para Crianças e Adolescentes de São Paulo, onde atua como jovem aprendiz. E aí, quando eu cheguei aqui, eles falaram para minha mãe, que existia um lugar que eu podia ficar meio período, onde eu ia aprender várias coisas, tudo que poderia ajudar lá em casa. Eu aprendi muito aqui, esse lugar ajudou muito a minha família. A pobreza multidimensional leva em consideração a ausência dos direitos do cidadão, como moradia, saneamento e acesso à informação. O Centro Comunitário Nossa Senhora Aparecida, na zona norte da capital paulista, realiza diversos trabalhos para dar mais dignidade às crianças e adolescentes. Atendemos 3.000 famílias, porque nesse serviço a gente atende a criança, o adolescente, o jovem e o idoso. E todas as crianças que passam por aqui são alimentadas, né? Porque a gente recebe uma verba pública. Nos últimos anos, o total de pessoas em situação de pobreza diminuiu no Brasil. Passou de 34 milhões para 28 milhões no mesmo período. No entanto, os números são pontos de atenção. Essa redução ela acontece em quase todas as dimensões, né? A exceção de trabalho infantil, que ficou estável entre esses dois períodos, e educação, que flutuou bastante, sobretudo por conta, né, do provimento desse serviço ao longo da pandemia e ainda com reflexos atualmente.
Além da estagnação no combate ao trabalho infantil, outro dado relevante da pesquisa é o aumento de crianças não alfabetizadas entre 7 e 8 anos. O índice subiu de 14% em 2019 para 30% em 2023. Ana Paula agradece a acolhida e os cuidados com seus filhos. Muitas atividades, muito interativas, no qual eles se empenham a aprender e não ficam para fora fazendo coisas erradas. Em grande parte de Minas Gerais, a população tem enfrentado dias de sol intenso. A previsão indica que essa condição deve persistir nos próximos dias. Além disso, as mudanças bruscas de temperatura comuns nessa época podem impactar a saúde. Tempo firme e temperatura nas alturas. Este é o clima desde o fim de semana em Belo Horizonte e em grande parte de Minas Gerais. Calor que exige estratégias para se refrescar. Muito quente, tá matando a gente hoje. Só com a água mesmo para poder hidratar. Eu tô até chupando um gelinho aqui para ver se diminui um pouco o calor. Depois de um início chuvoso deste mês de janeiro, o destaque em Minas Gerais agora é a disparada dos termômetros. Em Muriaé, cidade da zona da Mata Mineira, a temperatura máxima ontem foi de 37,5 graus. É comum essa situação, visto que as áreas de instabilidade enfraqueceram e aí, consequentemente, o ar quente, prevaleceu, favorecendo assim aos picos mais elevados de temperatura. Porém, nós vamos ter aí ainda ao longo da semana essa condição de temperaturas mais elevadas, mas tende a diminuir um pouco. E só a partir da próxima semana, com o retorno de uma condição de chuvas mais frequentes, é que vamos ter temperaturas mais baixas, algo em torno de 28 graus. O tempo mais seco e as temperaturas elevadas fazem com que os cuidados com a saúde sejam intensos. Brinco que essa época do ano é o esquema de cebola. A gente coloca a casca e tira a casca, coloca a casca e tira a casca. A roupa vai ser o nosso grande aliado. E lembrar de hidratar, porque às vezes a gente está aqui no calor, toma muita água, porque a boca seca. E aí despenca a temperatura e esquece de tomar água. E aí vem sintoma de desidratação ocorrida muitas vezes 2, 3 dias antes. Para quem tem o ar-condicionado como aliado neste calor, é preciso atenção quanto às temperaturas. Então lembrar que o ar-condicionado, o ventilador, retira a umidade do ambiente. Então colocar um umidificador junto, colocar uma toalha úmida, alguma coisa para compensar essa umidade. E lembrar também de limpar esses aparelhos. Passando férias em Belo Horizonte, André está acostumado com o tempo quente e sabe como suportar o calorão. Eu sou pernambucano, sou de Recife, então eu estou acostumado com o calor. Aqui a única diferença que eu vejo é que é um calor mais seco, eu estou acostumado com um calor mais úmido. O segredo é água mesmo e tentar não utilizar roupa muito pesada. Os próximos dias serão de recordes de calor e muita chuva em vários pontos do país, principalmente na região onde está localizada essa faixa maior de umidade que se encerra aqui nas proximidades do Paraná, onde uma frente fria já se afasta. Apesar da chuva prevista para o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, zona da Mata Mineira e sul de Minas Gerais, as demais áreas do Sudeste terão uma quarta-feira de sol e temperaturas altas. E o calor vai ser sentido em algumas capitais. Podemos citar aí Campo Grande, que vai fazer máxima de 31 graus, Porto Alegre, capital paulista, com máxima de 33 e Belo Horizonte com máxima de 34 graus. Em Belo Horizonte, o calor intenso tem afetado a população e amanhã vai ter chuva com tempestades e trovoadas. Vai fazer mínima de 20 graus e máxima de 34. Já na capital paulista, a sensação será de clima abafado e ela vai continuar principalmente nas madrugadas. Vai fazer mínima de 21 e máxima de 33 graus. No centro-oeste, vai ter aquelas típicas pancadas de chuva de verão no sul do Mato Grosso do Sul, norte do Mato Grosso e Distrito Federal. Nas capitais Cuiabá, Goiânia, Campo Grande, o tempo fica abafado e com chuva rápida ao final do dia. No sul do país, a chuva atinge o estado do Paraná, principalmente nessa região aqui de cor verde escura no mapa. Já no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tempo ensolarado com temperaturas altas. E as chuvas volumosas vão continuar no Nordeste, atingindo o Maranhão, Piauí e oeste da Bahia. E também no Sertão e entre Salvador e Natal, o tempo fica abafado com aquelas chuvas rápidas. Para encerrar, vamos falar do Norte, onde há risco para temporais. No Pará, Tocantins, Amapá, Rondônia, Acre e no sul do Amazonas.
180 mil migrantes entraram legalmente no Brasil entre janeiro e novembro do ano passado, segundo um relatório da Secretaria Nacional de Justiça. Atualmente, cerca de 2 milhões de estrangeiros vivem oficialmente no Brasil. Eles deixaram suas terras natais, trazendo na bagagem muitas histórias e a esperança de construir uma vida melhor. A venezuelana Deina tem 15 anos e chegou ao Brasil há 2 meses com a mãe. Como muitos migrantes que deixaram a Venezuela, a viagem até São Paulo foi longa. Durou cerca de 30 dias, passando por outros países e estados brasileiros. Tínhamos uma situação muito complicada na Venezuela. Não sabíamos o que fazer. Soubemos do Brasil e viemos para cá. Segundo dados da Secretaria Nacional de Justiça, nos 11 primeiros meses de 2024, 180 mil migrantes entraram legalmente no Brasil. Outras 62 mil pessoas solicitaram refúgio. Desses, cerca de 13 mil foram reconhecidas. A maioria veio de Cuba e da Venezuela. Deina está hospedada com a mãe na Missão Paz. Aqui as pessoas chegam para tentar uma vida melhor, realizar um sonho, alguns por questões econômicas, outros fogem de conflitos e outros ainda por questões ambientais, as mudanças climáticas. No último ano, a Missão Paz acolheu mais de 8.300 pessoas, oriundas de pelo menos 70 países, além de oferecer apoio psicológico, jurídico e assistência social. A instituição também proporciona hospedagem, alimentação e aulas de português aos estrangeiros que chegam em busca de uma nova oportunidade. Agora, é importante desenvolver políticas de acolhida e de inserção na sociedade, respeitando a cultura e ajudando também as pessoas a se enculturar. A instituição oferece ainda cursos profissionalizantes que preparam os migrantes e refugiados para o mercado de trabalho. Com um sorriso no rosto, agora a jovem pensa em estudar para ser artista e retribuir a acolhida que tem recebido. A gente daqui nos trata com muito respeito, com muito carinho, com muita dedicação, coisa que não se vê em muitos países. Chefes de Estado, representantes das maiores economias do mundo, líderes da sociedade civil e renomados economistas estão reunidos na Suíça para participar do Fórum Econômico Mundial. Pois é, o evento deste ano tem como tema central colaboração na era da inteligência, destacando a união de esforços como ponto necessário para enfrentar os desafios da atualidade. Os tópicos da agenda de Davos abrangem a crescente incerteza geopolítica e econômica global, tensões comerciais, metas climáticas e a maneira como a inteligência artificial pode auxiliar o homem. A presidente da Comissão Europeia disse que as principais economias do mundo disputam acesso a matérias-primas, novas tecnologias e rotas comerciais globais, e que o caminho é a união entre as nações. Não é do interesse de ninguém quebrar os laços da economia global. Em vez disso, precisamos modernizar as regras para sustentar nossa capacidade de produzir ganhos mútuos para nossos cidadãos. O Brasil foi tema de um dos painéis do fórum nesta terça-feira. Um dos assuntos comentados foi a COP30, Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que será sediada no Brasil em novembro deste ano. O novo mandato de Donald Trump, que anunciou a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas, também foi abordado por autoridades de diferentes países. O chanceler alemão Olaf Scholz ressaltou que a cooperação entre a Europa e os Estados Unidos é fundamental para a paz e a segurança em todo o mundo, bem como o progresso econômico. Os Estados Unidos são o nosso aliado mais próximo fora da Europa e farei tudo o que estiver ao meu alcance para garantir que ele permaneça assim. Donald Trump estará presente no evento. Ele discursará na próxima quinta-feira durante reunião virtual. Ontem a igreja celebrou a memória de São Sebastião, devoção que se destaca como a mais antiga do litoral norte de São Paulo.
Nossa equipe desceu a serra até a cidade que homenageia este mártir para ouvir e registrar testemunhas de fé. Além das praias, a beleza de São Sebastião é exalada por seu povo orante. No centro da cidade está o berço da fé, entrelaçado com o coração de muitos filhos. Naquela época de garoto, né, a gente tem a lembrança clara de que toda a garotada, meninos e meninas, né, desfilavam por esse corredor trazendo uma florzinha para enfeitar o altar. Eu fui sorteada como a Irene, a mulher que cuidou dele, né, quando ele foi flechado, cuidou das suas enfermidades. E esse ano fui presenteada para sentir ainda mais carinho, mais amor, mais dedicação por ele. Há 43 anos, Sueli deixou Aracaju e passou a morar em São Sebastião. O tempo passou, a família se formou, a fé cresceu e o engajamento pastoral surgiu. Mas, ao mesmo tempo, vieram os desafios. No ano de 2017, fiz mamografia e falaram que estava tudo bem em dezembro. Em fevereiro eu já senti o nódulo e aí começou a batalha. Procurei o médico, mastologista e descobri que era um câncer de mama. Até então, eu já era devota de São Sebastião e aí só aumentou mais a minha fé. Quando se pede com fé, as orações chegam a Deus. Vivência experimentada com serenidade. Rezava muito, pedia para São Sebastião muito para eu não ter que fazer a químio. Eu sei que é um tratamento mais doloroso. Enfim, não precisei. Eu fiz 30 sessões de rádio, tinha feito a promessa de assistir uma novena de São Sebastião de joelho. Hoje estou aqui dando meu testemunho, que eu estou muito bem, estou de alta, graças a Deus. Histórias como esta da Sueli atualizam diariamente o testemunho de fé de São Sebastião. Ele foi e continua sendo sinal de fidelidade ao Senhor, um convite a permanecer, mesmo em meio às flechas da vida. Chegou um momento ele teve que escolher entre ser um soldado romano e um soldado de Cristo. E ele escolhe ser um soldado de Cristo. Tudo que a gente pede para Mãe, Nossa Senhora Aparecida, para São Sebastião, ele leva até o Pai nosso pedido e atende. Ter fé e força, não desanimar. Está chegando o momento tão esperado pela família carismática que vai se reunir para fortalecer a formação dos ministérios e renovar as diretrizes da evangelização nos grupos de oração. Nesta quarta-feira começará o maior encontro da Renovação Carismática Católica do Brasil, que promete ser um marco de fé, unidade e inspiração para todos os participantes. A cultura de Pentecostes se tornou conhecida por Maria Paula por meio de um convite, uma ação libertadora. Eu era oprimida por espíritos e eu conheci o grupo do Sagrado Coração de Jesus, na qual eu fui resgatada pelo Espírito Santo. O chamado veio do coração de Veridiana, coordenadora de um dos 20 mil grupos da Renovação Carismática no Brasil. Olha, eu posso te falar não só dela, mas de vários membros do grupo de oração, que era aprisionada pela depressão, pela ansiedade, pela tristeza na alma. E quando eles são convidados a ir ao grupo de oração, é lá que eles têm um encontro com o Senhor. E assim aconteceu com a Anelisa. Há menos de 2 meses para se casar, descobriu um derrame no pulmão. Membros do Ministério de Intercessão de seu grupo de oração rezaram e a cura aconteceu. Depois do casamento, foi diagnosticada com linfoma Malte, um tipo de câncer maligno com origem nas células do sistema imunológico. Novamente, o grupo de oração entra em ação, indicando para Anelisa como orar. E rezei de madrugada com a canção nova e coloquei a cruz sobre a cama. Aí, quando eu coloquei a cruz sobre a cama, eu falei para Jesus, agora eu vou falar para você, Jesus, qual o milagre que o Senhor vai me dar. Se eu estiver com o Senhor, e por mais que eu esteja com isso, eu vou vencer. E eu tive o meu milagre, eu fui curada sem uma indicação. As 3 mulheres são voluntárias, entre outras centenas de equipes que preparam o Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, em Aparecida, para o maior evento formativo carismático do país.
Neste espaço, mais de 8.000 carismáticos vão participar do ENF. A sigla tem origem no nome Encontro Nacional de Formação. O evento reúne lideranças e membros de grupos de oração de todo o país. A partir deste encontro, são apresentadas as moções para o ano de 2025, ou seja, os direcionamentos para os ministérios e as ações de evangelização para o grupo de oração. Vão participar de 21 workshops, né? São temas voltados para cada ministério específico. Começa amanhã às 8h30, a missa de abertura. Depois, na quinta-feira, no centro de eventos, todos juntos. E quinta-feira à tarde, vamos para os workshops. Quinta, sexta, o dia todo nos workshops. E sábado e domingo no centro de eventos, todo mundo junto, né? É no ENF que a música e o tema do ano são divulgados. Transbordarei de esperança é a canção e, pela virtude do Espírito Santo, transbordeis de esperança. Retirada do livro de Romanos, é a temática abordada. Que o Espírito Santo ele batiza e ele faz nova todas as vidas que estão oprimidas. Que bom, né? Olha, a TV Canção Nova é um meio de comunicação que investe 24 horas de sua programação no desafio de promover a vida e levar esperança a milhares de famílias. Sócios e benfeitores mantêm esta obra que ajuda a transformar a vida de tanta gente. Vejam só, nós estamos com 61% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas nesse mês de janeiro. Vá lá, acesse clube.cançãonova.com, faça sua doação ou doe pelo Pix, com a chave pix.doação@cançãonova.com, e obrigado por sua fidelidade. Há 16 anos, a Canção Nova foi acolhida como uma das 32 comunidades que integram a família salesiana. Olha, nesta terça-feira, os missionários recordam com gratidão o legado de São João Bosco, que continua vivo e frutifica por meio da missão iniciada por Padre Jonas Abebe. Dom Bosco na Itália e Padre Jonas no Brasil. Sacerdotes que viveram com alegria a missão de levar almas para Deus. No dia 21 de janeiro de 2009, um encontro de carismas pôde ser celebrado. A comunidade Canção Nova foi reconhecida como parte da família salesiana. É um reconhecimento de que, de fato, o que nós somos e fazemos para a igreja tem também esse carisma salesiano, o carisma de Dom Bosco. O carisma salesiano foi fundamental na vida sacerdotal do Padre Jonas. Aqui na comunidade Canção Nova, ele se manifesta nas obras de evangelização e, sobretudo, na formação dos jovens. Esse ardor de evangelizar os jovens, certo? Essa confiança na força, na criatividade dos jovens para evangelizar, para contribuir com a evangelização. Isso faz parte da Canção Nova, isso nos anima na nossa missão evangelizadora. Nos faz a gente impulsionar para cada vez mais levar o carisma Canção Nova, perpetuar o dom Canção Nova, e perpetuar o dom Canção Nova, a gente também está perpetuando o dom salesiano, o carisma salesiano através das ações. A alegria de Dom Bosco marcou a experiência de Adria e suas filhas no Instituto Teresa Valcé, em Uberlândia, Minas Gerais. Você sempre era recebido com um sorriso. Então a marca essa experiência é a alegria, o sorriso. A educação salesiana também contribuiu para a formação humana, espiritual e profissional de Lilian, que estudou no Colégio Santa Terezinha, em São Paulo. Foi uma vida muito feliz, muito marcante, né? Uma vida simples, uma vida pobre, mas profundamente acolhida lá nos Salesianos. Eu sou muito feliz, muito realizada, com todas as lutas, né? E para formar homens novos para um mundo novo. Parabéns à Canção Nova pelos 16 anos de pertença à família salesiana. E ela continue levando esse legado de Dom Bosco e do Padre Jonas. Pois é, o coração salesiano continua pulsando por meio da missão Canção Nova diariamente. E você faz parte desta obra. Assista instantes às 8 horas ao programa Para Ser Feliz com o Padre Adriano Zandoná. Às 9 tem Reinflama. E às 10, o PHN. A gente se vê novamente amanhã. Boa noite e paz para você. Boa noite e até amanhã.